No quarto e derradeiro episódio, vamos tratar das marcas deixadas pela trajetória de Sebastião e Maurício. A forma de fazer política da família Lacerda, numa época cheia de transformações, influenciou gerações de homens públicos, seja por alinhamento aos seus feitos ou por oposição às suas ideias. É impossível ser indiferente aos Lacerda. Em Laranjeiras, bairro do Rio de Janeiro, a rua Sebastião de Lacerda quase passa despercebida quando comparada ao fluxo intenso da via arterial na qual desemboca. A placa que identifica a rua apresenta a todos que passam ali o Sebastião como magistrado e político. Nessa rua, Sebastião fixou residência quando veio montar banca de advogado no Distrito Federal. Com a cidade natal em dificuldades depois da crise da indústria do café, restava aos doutores aproveitar o prestígio para buscar trabalho na então capital da República recém-fundada. A antiga Rua do Leão foi o local escolhido pelo advogado Sebastião se fixar quando veio de Vassouras, estabelecendo-se, assim, próximo aos parentes que residiam ali do lado, na Rua Alice. Ainda hoje é possível ver alguns prédios que existiam desde a época que o ministro caminhava entre eles até a chegada da sua casa. A casa onde viveu não existe mais, assim como tantas outras foram destruídas e viraram prédios. O nome da rua é lembrado com placas no seu início e em seu fim. O antigo nome, Rua do Leão, se devia ao fato de existir, na fachada da casa do ministro, uma estátua de um leão. Tal curiosidade acabou por batizar a rua naquela época. Quando a família se desfez da casa, Maurício não pensou duas vezes. Retirou a estátua do leão e o levou para Vassouras. Atualmente, a escultura se encontra em praça pública, no lago da Praça do Barão de Campo Belo, local muito visitado e fotografado de Vassouras, seja por moradores ou por turistas. Desde sempre, os cristãos buscaram a construção de seus templos em terrenos com destacada elevação. Talvez o entendimento que a divindade reside nos céus ajude a explicar o simples fato de que os símbolos de poder manifestam-se de forma direta nas cidades. A cidade de Vassouras tem como um dos seus principais cartões postais a praça que divide duas praças, ambas com bustos de Lacerda. A homenagem a Maurício encontra-se na Praça Barão de Campo Belo, e o busto de Sebastião está locado na praça que recebeu seu nome. Ambas as homenagens foram recebidas em vida, o que demonstra a identificação dos vassourenses com os seus filhos ilustres. Quem passa pela cidade não deixa de ouvir o nome Lacerda em diversas oportunidades. Sebastião empresta seu nome para a praça emoldurada pelas centenárias figueiras religiosas. A Praça Sebastião Lacerda, entre a igreja e o cemitério, recebe ainda o seu busto. E o outro traço era a obsessão pela coisa da retidão, né? Da honestidade absoluta no trato com a coisa pública. E atenção, você que ainda não efetuou o pagamento, não desperdice a sua sorte. Eu conto no meu livro uma história de que ele estava chegando num trem, ia embarcar num trem e ia. Não me lembro exatamente agora, exatamente como é o caso, mas o, o homem responsável ali da estação da Estrada de Ferro o reconhece como ministro de Estado e oferece alguma regalia para ele, ou para entrar num vagão de primeira classe, quando na verdade a passagem dele era para segunda classe, ou alguma coisa assim, e ele se recusa a regalia, e quando chega um superior desse funcionário, ele denuncia a oferta. Quer dizer, o cara realmente ele era muito radical assim na, na correção dele, né?
na cultura política brasileira é bastante atípica, assim, para não dizer quase incompreensível, né? A gente vive no país do patrimonialismo, onde os favores pessoais, as regalias, não sei o quê, são moeda de troca corrente toda hora, até hoje. Então, eu acho que o Sebastião, pelo que eu consegui investigar ele tem esses dois traços que eu depois vejo na geração seguinte, a geração dos filhos, e na geração, no caso do neto, que foi o único político da família ali da terceira geração. Quer dizer, tanta coisa do temperamento explosivo quanto a coisa da obsessão pela retidão ética e tal, não sei o quê. A ponto dele se tornar uma pessoa, muitas vezes, difícil de trabalhar junto, porque, né, ele parecia tão fora do mundo, essa ética absoluta, que as pessoas se surpreendiam, as pessoas não compreendiam, as pessoas achavam que ele era, na verdade, um encrenqueiro, porque ele não fazia como todo mundo fazia e tal. O que mais me marca, né, inclusive quando eu venho de casa, eu vejo a estátua do Maurício Lacerda ali na rodoviária, o que é chamado rodoviária velha, rodoviária Maurício Lacerda, que é o ponto mais popular da cidade, é onde o povo se encontra para pegar seus ônibus ou então chegando de suas casas para trabalhar, é ali que ele está. Né? A estátua dele não está num hotel 5 estrelas ou na prefeitura ou numa fazenda histórica, ele está ali entre o povo. E o que eu soube é que ali era o lugar que ele gostava de ficar. Ele gostava de ficar entre as pessoas, de ver essa movimentação, de ouvir o que as pessoas estão falando. Né? Ele era um político muito pé no chão. Né? E eu, assim, ao longo desses 10 anos, eu tenho percebido que há uma relação muito afetiva da população da cidade, especialmente a população mais antiga, né? A população mais intelectualizada, né? Até por causa da universidade, né? Dos historiadores, com relação à biblioteca. Eles vêm doando muitos livros, né? para a instituição. E são livros muito bons, né? Tem atendido muito bem a população, né? E a população acaba, eu acho assim, é útil porque as pessoas vêm, né? E eu acho que, inclusive, nos últimos anos, tem aparecido muitos jovens também, né? Então, eu ainda não sei por que isso está acontecendo, né? Porque a tendência mundial é ir todo mundo para o virtual, mas esses jovens estão vindo, eles estão buscando livros, lendo clássicos, lendo todo tipo de livro. Acho muito curioso isso. Quando ela foi inaugurada, ela era chamada Biblioteca Popular de Vassouras, né? Ela foi aberta em 18 de maio de 1882. Né? Ela foi criada por um decreto de lei de 1871 da província do Rio de Janeiro, que o objetivo era espalhar bibliotecas populares por toda a província. Né? E então a de Vassouras foi a primeira a ser instalada. Ela foi instalada ali na Câmara Municipal, né, cerca de um mês antes da Câmara ser inaugurada. Né? E aí, né, naquela época, eles começaram houve muitas doações, né, doações de livros de Coelho Neto, Machado de Assis, né, vários grandes escritores doaram livros à biblioteca daqui. Então, na época do Maurício de Lacerda, quando ele foi prefeito, né, a biblioteca já estava muito abandonada. Né? Houve nesse período do fim do Império, né, na época do Império, havia muito interesse da elite de se intelectualizar. Então, de estudar francês, estudar alemão, inglês, ler livros. Né? Havia um mercado editorial muito forte no Rio de Janeiro, né? Livrarias que tinham acordos com editoras francesas e tudo mais. Quando acabou o Império e foi instalada a República, né, e aí houve também uma mudança, né, do interesse cultural da elite, né, principalmente da elite do Sudeste. Que aí esses espaços culturais começaram a ficar abandonados, né, porque não havia mais aquela presença de uma família imperial,
né, no país, né, que tornava o país destacado, porque Dom Pedro II era uma personalidade internacional, ele era muito conhecido, né? E aí, então a biblioteca ela acabou sofrendo também com esse abandono, né? Foi o mercado editorial foi uma catástrofe, porque muitas editoras faliram, livrarias fecharam, e as bibliotecas ficaram abandonadas, né? Então o Maurício Lacerda, né, ele já vem com uma outra cabeça, né? Ele é praticamente um pré-modernista, né? Então é um homem que pensa a república de uma maneira menos elitista, menos aristocrática, né? Mais voltado para as necessidades da população. Ele tira a biblioteca da Câmara Municipal, né? Ele abraça a biblioteca, ela se torna uma autarquia da prefeitura, né? É importante frisar que a Biblioteca Municipal ela é a autarquia mais antiga da cidade, do Poder Executivo, né? Ela é mais antiga que a Prefeitura de Vassouras, né? Então ele abraça a biblioteca e aí ele começa a doar livros do seu acervo pessoal e começa a comprar livros para a Biblioteca Municipal. E ele faz isso não de uma só vez, ele vai fazendo isso ao longo do tempo. Até antes de falecer, ele continua doando livros para a biblioteca, né? Nós temos livros aí que ele com comentários dele. Ele comprou o livro em 1958, um livro sobre petróleo. Ele lá fazendo os comentários dele, depois ele doa o livro para a biblioteca, né? Aí um ano depois ele morre, né? Então é por isso, né? Então com todo esse trabalho, esse cuidado dele com a cultura da cidade, né? Depois que ele falece, a Câmara Municipal de Vassouras resolve então que o nome dele deve ser o nome da Biblioteca Municipal. Então eu acho até que a questão dos Maurício Lacerda, dos Lacerda, né? Eu acho que o maior legado deles é justamente de construir uma sociedade em que todos possam ser ouvidos, né? As transformações iniciadas por Maurício em 1915 e depois retomadas em 1932 tiveram seu ápice nas comemorações do centenário de elevação de Vassouras à vila, que ocorreram em 1833. Maurício aproveitou a data e fez a verdadeira revolução para que Vassouras pudesse, mais uma vez, mostrar-se valiosa para o mundo. E a outra coisa que ele vai fazer é um planejamento urbano no sentido de pensar as ruas como avenidas. Como ele não tem uma cidade de avenidas, ele vai pensar um pouco próximo, guardada todas as devidas proporções naturalmente, dos boulevards. E aí ele vai arborizar a cidade. A cidade era absolutamente estéril. Nos anos 80 começa uma arborização com eucaliptos, que era uma tentativa de segurar a febre amarela, porque uma das coisas que se dizia que a febre amarela, primeiro só quem tinha contato com o mar, era lá embaixo, eram os miasmas, porque ela veio pelo mar, né, nos navios. Depois pelo ar, então precisava plantar eucalipto, porque o cheiro do eucalipto espantaria a febre amarela. E aí, então, você tem as chácaras de café já todas desnudas, falidas, as chácaras todas com plantio de eucalipto. Aí vai parar o eucalipto e aí ele vai fazer o projeto de arborização, um pouco seguindo o projeto do Caetano Furquim para a Praça Barão de Campo Belo, que foi a cercadura de palmeiras, né, de fazer uma identidade com o Jardim Botânico. Nada disso é de graça, tudo tem um olhar para fora. Olha nós querendo ir embora do Brasil aí, gente, nós querendo ir embora de Vassouras aí, gente. Então, esse olhar sempre buscando no de fora. Depois, então, aí ele vai trazer os oitis, as magnólias, aquelas enormes lá atrás, como é que chama? As figueiras sagradas da Índia, né? Aquelas figueiras é a única, não consegui encontrar até hoje nenhum registro que comprove como é que ela chegou aqui, porque ela não me aparece na lista das árvores escolhidas no período do Maurício Lacerda. Mas é uma lista grande.
Ele está trabalhando pelo centenário. Você vê que ele tem essa necessidade de projeção, inclusive, que ele faz esse álbum e doa esse álbum para a Biblioteca Nacional. Olha, isso aqui eu quero que fique aí para todo sempre, para mostrar o que eu fiz. Uma das grandes obras dele, que pouco se fala, é a obra de abastecimento de água. As senhoras tinham um problema seríssimo de abastecimento de água e ele vai abrir as obras. E foi uma foto desse álbum. Olha que maluquice. A gente estava fazendo o projeto de restauração do PAC, os prédios que entravam no PAC, e um dos prédios era a oficina lá no alto, que a gente não tinha a menor ideia do que era oficina. Oficina de quê? Oficina para quê? Oficina de quem? Eu matei essa charada quando eu vi a foto no álbum, que é uma foto que pega o cemitério, mas que na sombra do muro está lá aquele cano que está lá até hoje. Eu falei, ops, localizei. Aí, a partir dali, puxei o fio da meada. Foi construído para caixa d'água e para receber um albergue. O albergue. Tá? E aí a gente conseguiu, através dos estudos que eu fiz, conseguimos provar, inclusive, a planta, não sei se você viu o projeto da oficina, provar, inclusive, a planta original do albergue, de como é que funcionava o albergue com a oficina, com a caixa d'água. A caixa d'água está lá. Então, você vê que ele tem um pensamento, aí realmente é o pensamento de uma pessoa comunista, socialista, que tem uma preocupação com o social. Não foi só com a aparência da cidade, mas de criar a condição da cidade ser um pouco mais justa para os seus habitantes. Isso ele tem, a gente vê nas obras dele. Certamente, Maurício foi um observador atento do mundo que o circundava. A ele foi possível desfrutar a Belle Époque e os avanços que sua época propiciava a partir da segunda Revolução Industrial. Ele aproveitou as facilidades provenientes dos novos meios de transporte, a substituição do gás pela luz elétrica e os avanços nos meios de comunicação. Era seu desejo partilhar os avanços que observava pelo mundo com todo o povo. Maurício viu o resultado das grandes transformações urbanas de Haussmann, em Paris, e viu de perto, no início do século XX, o Rio de Janeiro de Pereira Passos se transformar. Viu o desmonte do Morro do Castelo e as vias da capital da República serem abertas da noite para o dia. Como homem ávido por desafios, teve Vassouras como vitrine das transformações que ele próprio se desafiou a implementar. Houve Paris de Haussmann e o Rio de Pereira Passos. Então, haveria de ter também, em sua escala própria, a Vassouras de Maurício de Lacerda. E ele se empenhou bastante para deixar uma cidade com sua marca. Não seria injusto afirmar que a Vassouras que conhecemos hoje tem grande contribuição de Maurício. Esse álbum, de 1915, é a grande obra de Maurício de Lacerda em Vassouras.
para perceber assim que o morro ele desce. Tá num caminho ali para baixo. Ele manda retirar de todas as casas as escadas que ficavam do lado de fora, e aí você vai ver muita porta cortada. Você não entende por que o cara não pintou direito essa porta, tem um remendo aqui, a água estragou. Não, é para poder aumentar a porta, porque a escada, ali era uma escada, agora virou porta. A escada foi para dentro de casa. Aí ele desapropria aquela faixa e faz esse largo, por isso que a gente tem essa área mais larga. A Praça Eufrásio Teixeira Leite é um pouquinho mais curta que a Campo Belo, então faz um largo ali, porque ele desapropria aquilo.
aqui é uma troca de saberes, de conhecimentos, de informações, né? O leitor chega, pergunta. Aqui é um espaço assim que é um espaço que eu considero um pouco privilegiado, né? Tem gente que entende biblioteca como se fosse um templo do saber, né? Eu não vejo biblioteca pública dessa maneira. Para mim é um espaço público em que a população usa o espaço à sua maneira, né? Cientistas sociais, escritores, né? Pessoas comuns que deixaram alguma coisa registrada, né? Sobre a vida da cidade, né? E aí a gente vai descobrindo mais sobre Vassouras, né? Todo dia, né? No passado de Vassouras e o presente de Vassouras também. E o futuro. E o futuro, exatamente. Chegamos ao fim dessa jornada através da história política dos Lacerda, explorando as marcas deixadas na cidade pela trajetória de Sebastião e Maurício. Ao longo dos 4 episódios, nos aprofundamos no passado para entender o legado político e cultural deixado por pai e filho. Foram diversas contribuições econômicas, políticas e culturais que moldaram a paisagem urbana, a identidade comunitária e o destino da nossa cidade. Suas realizações continuam a inspirar e nos lembrar do poder transformação, da liderança visionária e do compromisso com o bem-estar da comunidade. Esperamos que tenham sido influenciados pela história dos Lacerdas e que esta série tenha despertado um novo apreço por Vassouras. Convidamos a vocês a continuarem explorando e celebrando a história de nossa cidade, mantendo viva a memória dos que vieram antes de nós. Que possamos aprender com o passado, honrar o presente e moldar o futuro de Vassouras inspirados pela dedicação e visão dos Lacerda.